8 em ponto está no ar e vamos continuar falando de saúde, porque estamos no Novembro Azul, mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de próstata, o mais comum entre os homens. Conforme o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ano passado, mais de 61 mil novos casos foram diagnosticados no país. Sobre esse assunto, eu converso com um médico oncologista, o Dr. Marcelo Freitas, nosso convidado desta terça-feira, 8 em ponto. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso quadro. Doutor, por que o Novembro Azul não existe uma política de prevenção, como a gente percebe no Outubro Rosa, que durante todo o mês existem ações por parte do poder público para conscientizar a população? Esse paralelo com o Outubro Rosa é muito interessante, né? Quando tu vê o Outubro Rosa, tu vê um esforço da sociedade, grupos de pacientes, um esforço das secretarias tentando agilizar diagnóstico, agilizar biópsia, tratamento, mutirão de reconstrução de cirurgias de mama. E quando tu passa para o Novembro Azul, você não percebe nenhuma campanha do ponto de vista político, né? Se você tirar a mídia e alguns prédios que são iluminados de azul, a campanha se restringe mais a isso. E por que essa diferença tão grande de um para o outro? Embora o câncer de mama seja o mais comum, existe uma política para rastrear. Está lá no Ministério da Saúde. Vamos fazer mamografia nas mulheres a partir de tal faixa etária. No câncer de próstata, a recomendação do Ministério da Saúde é não fazer o exame de toque retal ou PSA em indivíduos assintomáticos. Pacientes que não tenham sintomas? Isso. Por que isso, doutor? Há alguns anos já, diversos estudos mostraram que talvez fazer essa estratégia de toque retal, PSA, em indivíduos assintomáticos traga mais malefícios do que benefícios. Isso não é só uma política do Ministério da Saúde, né? Eu até convido as pessoas, entrem lá no Instituto do Câncer, né, no inca.gov.br, câncer de próstata, está lá bem claro. Não há recomendação de fazer rastreamento. E se eu não vou fazer o rastreamento, doutor, como que eu vou descobrir se eu tenho a doença? Esse é um ponto complicado. Você tem diversas outras doenças, vamos lá, câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no mundo. Tu não tens uma política de rastreamento, né? Para fazer rastreamento tem que ser efetivo. E existe essa dúvida em relação ao câncer de próstata. Daí fica a pergunta, por que isso ainda continua? Né? Por que essa questão do Novembro Azul? Porque a gente tem que, talvez, insistir, em vez de ficar na questão do toque retal, do PSA, trazer a informação e trazer condições como a prevenção. A prevenção ela é fundamental e são 5 coisas capazes, estratégias que as pessoas podem adotar que são capazes de reduzir a mortalidade por todos os tipos de câncer, né? Estima-se que, fazendo essas 5 estratégias, reduzem 30% as mortes por câncer. E o que é isso? Não fumar, não beber, praticar exercícios, ter uma alimentação saudável, baseada em vegetais, frutas, e combate à obesidade. Então, acho que falar em Novembro Azul, câncer de próstata, acho que a gente tem que bater mais na questão da prevenção, né? Como buscar isso. Ok, a gente trabalha na prevenção, doutor, mas em que momento então que eu vou saber que eu tenho que me preocupar com a doença? Tem algum sintoma que ela desenvolve para eu me preocupar, para eu procurar um médico para fazer o exame? Os sintomas do câncer de próstata, eles são basicamente relacionados no estágio inicial, relacionados aos sintomas urinários, né? Só que eles são facilmente confundidos com outro sintoma de uma doença muito mais comum da próstata, que é a hipertrofia prostática benigna. A recomendação o paciente começou a desenvolver algum sintoma urinário, e aí a gente está falando de dificuldade para urinar, né? Tem que fazer, levanta várias vezes à noite para fazer xixi. Tudo isso já é uma razão para você procurar atendimento médico. A gente precisa ficar preocupado, desesperado quando descobre a doença? Há tratamento, há cura? Sim, o câncer de próstata, embora seja o mais comum, se tu for pegar os dados mundiais, ele é o 5º que mais mata homens, diferente do câncer de mama, que é o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e é o que mais mata mulheres, né? Então, assim, o diagnóstico de câncer de próstata está muito longe de ser um diagnóstico sombrio, né? A doença ela é capaz de ser tratada e curada. É grave, de qualquer forma, é uma doença grave, né? Tem que se preocupar. Tem que se preocupar, né? Acho que a gente tem que cuidar da saúde como um todo. Falando em diagnóstico precoce, né, essa é a política do Ministério da Saúde, de diversas organizações pelo mundo, da OMS, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, não fazer o rastreamento.
Todas as sociedades concordam com isso? Não. Eu vou pegar o exemplo da Sociedade Americana de Urologia. Ela recomenda que pacientes com 55 anos a 69 anos e que você expõe os benefícios e o risco de fazer essa detecção precoce, esse toque retal e o PSA, e o paciente deseja fazer esse rastreamento, seja realizado esses exames. O PSA, quando a gente fala, só para a gente esclarecer, é aquele exame, o exame de sangue, né? O exame de sangue, Sim, né? o exame de sangue, um teste simples de ser feito laboratorialmente. O melhor caminho, então, nesse momento, é a prevenção. Prevenção, sem sombra de dúvida. Acho que vai diminuir a mortalidade por câncer e por outras doenças, como as doenças cardiovasculares. Eu quero, então, agradecer o Dr. Marcelo Freitas, ele que é médico oncologista, pela participação aqui. Obrigado. Trazer esclarecimentos para a gente, importante nesse mês do Novembro Azul, nós homens também cuidarmos um pouco da saúde, né? Que a gente às vezes costuma deixar meio de lado, né? Ao contrário das mulheres que se preocupam um pouco mais. Sim. Doutor, muito obrigado pela participação, viu?